Olá, pisciano, pisciana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Peixes. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante as minhas leituras mensais, eu sempre recomendo que você veja esse vídeo ao menos 2 vezes durante o mês de dezembro, para que você compreenda a energia dessa mesa. Durante esta mesa, eu irei analisar 5 casas. Na casa 1, a minha prioridade. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar esta prioridade. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar. Na casa 4 são as influências externas benéficas sobre mim. E na casa 5, um resultado, um conselho, né? Após a análise destas 5 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente essa leitura, o mês de dezembro para você, bem como trarei uma indicação de livro. Lembrando a você que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, pisciano, um presente para você, pisciana. Bem, na casa 1 nós temos a energia da rainha de copas. Na casa 2, nós temos a energia e a vibração do 6 de paus. Na casa 3, né, as coisas que eu preciso mudar, modificar, nós temos o 10 de espadas. E na casa 4, as influências externas benéficas sobre nós, nós temos o Ás de paus. E na casa 5, como um conselho, um resultado desta leitura, nós temos a energia do 3 de ouros. Gratidão. Bem, pisciano, pisciana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Se possível, deixe aqui nos comentários a cidade, o local de onde você está assistindo a esse vídeo. Sobre a rainha de copas, nós temos a energia da montanha. Sobre o 6 de paus, nós temos a energia das alianças. Sobre o 10 de espadas, na casa 3, nós temos a foice. Sobre o Ás de paus, nós temos a carta da estrela. E sobre o 3 de ouros, nós temos a energia do cigano. Gratidão. Bem, pisciano, pisciana, a casa 1, né, a minha prioridade para o mês de dezembro de 2023 está atrelada à rainha de copas e anexada, né, fixada a essa energia, nós temos a energia da montanha, que traz o aspecto de segurança, de concretude, de firmeza. Nós temos aqui, durante esse mês de dezembro, muita sedução, muito flerte, mas ao mesmo para aqueles que estão solteiros, solteiras, é óbvio, mas nós temos aqui a atração do mistério. Então o tarot está pedindo aqui para que nós possamos observar a profundeza do nosso subconsciente, porque
As piscianas, os piscianos, nós temos aqui o elemento água, estará extremamente fascinante, mas nós devemos ter aqui alguns cuidados na profundeza do nosso inconsciente e buscar a sabedoria encontrada nas nossas emoções. É como se nós fôssemos aqui um visionário, uma vidente. Estaremos durante esse mês de dezembro coberto, por muitas emoções. Mas ao mesmo tempo, a prioridade aqui é mudar um pouco, é refletir um pouco sobre a personalidade das outras pessoas. Me diz aqui que alguém está chegando de um local distante, que não esteja aqui na mesma cidade ou até mesmo no mesmo estado. Há conexões com pessoas distantes. Mas, ao mesmo tempo, para que a gente não tome conclusões precipitadas durante esse mês de dezembro, há necessidade de analisar muito bem a personalidade desta outra pessoa, para que a gente não tire aqui conclusões precipitadas em relação a essa energia, a essa vibração. Então a gente deve seguir sempre o nosso processo intuitivo. As montanhas também trazem o aspecto de contratos, papéis, documentos, viagens curtas e seguras durante o mês de dezembro. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar este poder ligado às nossas emoções, ligado ao inconsciente, nós temos o 6 de paus, atrelado à energia das alianças, das parcerias. Essas parcerias elas podem estar correlacionadas ao ambiente de trabalho, então há necessidade de trazer aqui triunfo e vitória. Então o tarot está dizendo que nós temos que nos mergulhar nessa energia de conquista, principalmente dentro do ambiente de trabalho, ser gratas por esta vibração, Então é focar dentro de você e perceber que você é o melhor naquilo que você está fazendo, e a necessidade aqui durante o mês de dezembro de focar nesse brilho, porque nós estaremos aqui brilhando mais do que as outras pessoas. Há uma energia aqui de muita admiração sobre nós, como se nós estivéssemos aqui sendo enaltecida pelos nossos esforços. É uma energia de liderança, Como eu disse, é uma energia onde nós estaremos aqui nos apresentando como exemplo. Então a gente tem que aceitar essa energia, essa vibração. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar, nós temos o 10 de espadas atrelado à energia da foice. Então o tarot está dizendo aqui que nós devemos ter um pouco de cuidado em relação à autossabotagem, porque o 10 de espadas são as críticas, e as críticas excessivas. Então nós temos aqui a destruição, a morte do antigo eu. Há muita autoanálise, há muita crítica. Eu sei que as críticas são necessárias para que a gente não cometa os erros do passado no presente. Mas cuidado com essa energia, com essa vibração dentro do campo mental que traz aqui algo doloroso. Então há necessidade de desmontar algo ou alguma coisa, cortar, eliminar. Então, nós precisamos cortar, eliminar, mudar aquilo que não é mais essencial na nossa vida. Para que haja colheitas, a gente tem que cortar o velho, lançar isso fora e colher as coisas boas. Então, a gente precisa aqui desmontar algo ou alguma coisa para que a gente possa se sentir aliviado, aliviada. Eliminar padrões de pensamentos que traz ruína, que traz devastação, Então nós precisamos de uma energia de renascimento, de transmutação. Nós precisamos do aspecto da não identificação com o campo mental aqui durante este mês de dezembro, como se houvesse a necessidade pisciana de olhar para dentro e não se identificar tanto com essas concepções
da mente. Tenta adequar o que eu estou falando à tua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Peixes. Bem, na casa 4 são as influências externas benéficas, né, sobre nós. Nós temos o Ás de Paus, é uma carta, né, belíssima aqui na casa 4, trazendo as influências de inspiração, né, vem do alto, ó. Essa inspiração, ela se representa, através da centelha divina. São as energias e expressões primordiais. É como se tudo aquilo que a gente colocasse a mão com paixão, vai haver a energia de impulso e de ambição, no sentido de focar, né? De trazer essa vontade direcionada a um objetivo. Então, há uma intenção pura, há um desejo, há um impulso pela vida, há uma energia de empolgação. Então a gente tem que trazer paixão para aquilo que nós estamos fazendo. Então isso aqui é o benéfico sobre nós. Muita luz, né? Muito brilho atrelada a essa energia que nós temos, essa intenção que vem aqui do alto sobre nós, impulsionando. Então é inícios de projetos, de negócios, de incitações de desejo, onde a gente tem que colocar a mão e materializar, né, as nossas intenções, aquilo que nós acreditamos. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Peixes. Se não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha a melhor compreensão desta leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 5, como um resultado, um conselho, nós temos o 3 de ouros, atrelado à energia do cigano. O cigano sempre traz aqui uma conexão afetiva, sentimental, né? Traz a representação do masculino, como se houvesse aqui conexões com essas pessoas, tá? Tenta atrelar o que eu estou falando da sua realidade. Então, há conexões com pessoas, né, do sexo masculino durante esse mês de dezembro, para que haja aqui uma expansão material e financeira, porque nós temos aqui uma habilidade, um talento, conquistando grandes resultados, como se fosse um ofício, um hobby, e nós estamos aqui investindo, né, cada parte de si nesse novo projeto. Então, é como se fosse uma habilidade, algo que a gente aprendeu com o mestre, vamos dizer, pela própria representação do 3 de ouros, mas nós temos que trazer essa habilidade à tona, né? Exibir esse talento que nós temos para as outras pessoas. E há aqui um certo direcionamento de um masculino em relação a essas questões. Nós temos aqui o trabalho árduo sendo aplicado durante esse mês de dezembro. Nós precisamos de uma autodireção, são estruturas rígidas, mas essas estruturas rígidas do campo profissional está pautado no âmbito de muita criatividade. Então, o tarot está pedindo aqui para que a gente possa trazer esse ofício, esse hobby, porque é através dessas questões que irá impulsionar a energia de cunho material durante esse mês de dezembro. Desde já, tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Peixes. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, bem como o mês de dezembro, para você, pisciano, para você, pisciana. Bem, o anjo, o arcanjo que vai reger essa leitura é o arcanjo de número 13, Iesaléu. Se você sentir essa conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça através do Salmo, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo. O Salmo é o Salmo 97 e a mensagem diz o seguinte: proteção e fidelidade em suas amizades e nos seus relacionamentos. Invoque este anjo para ajudá-lo, ajudá-la a resolver qualquer assunto que envolva dificuldades de relacionamentos.
Yeisalel, arcanjo de número 13. Como indicação de leitura, eu trago o livro do Siri Prembaba, Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos. Anteriormente eu já falei sobre o livro Amar e Ser Livre, do mesmo autor. Eu sempre trago aqui livros que eu tenha lido, que tenha mergulhado nas reflexões, né, e que também tenha contribuído com o meu propósito, com o meu despertar. E diz aqui, eu recortei 2 trechos, entre ele o prefácio, que é do Gianecchini, que diz assim: este livro é sobre o propósito, e seu estudo abrange tanta coisa, tem tantas vertentes. Aqui Prembaba põe luz sobre o tema, com a clareza própria de um líder espiritual. Sugere caminhos, práticas e exercícios que podem facilitar o processo e entendimentos. Sabemos que estamos alinhados com o nosso propósito quando encontramos o motivo real para acordarmos e vivermos o dia com alegria. E esse motivo, em última análise, é vivermos o amor. Prem tem me ensinado bastante sobre isso e talvez faça parte do meu propósito dividir o meu caminho com vocês. Eu escolhi um recorte aqui para fazer a leitura para você, onde ele traz sobre a consciência do propósito. Muitos, se perguntam: qual é o meu propósito, O que eu vim fazer aqui? Eu também me questiono, Qual é a minha verdadeira essência, Qual é a minha contribuição? E ele diz assim: ação e doação. Ao desenvolvermos nossos dons e talentos, que são nossas habilidades natas, mesmo que elas ainda sejam usadas para realizar os caprichos do ego, nossas ações passam a ser carregadas de uma eficiência ímpar. O resultado das ações que nascem dos nossos dons naturais é sempre carregado de uma beleza e de um brilho extra. E quando existe a consciência do propósito maior dessas ações, o resultado é particularmente luminoso, porque elas ganham uma qualidade ainda mais especial. Ter consciência do propósito é saber o seu lugar no mundo, é saber a sua função no plano divino. Você sabe que está onde deve estar. É como a peça de um quebra-cabeça, que ao se encaixar se torna algo maior. E esse encaixe permite que suas ações ganhem essa nova qualidade, a qualidade do serviço ou da doação. O propósito da alma está intimamente relacionado ao serviço. Podemos dizer que serviço e propósito são sinônimos. Por servir significa ser um instrumento para a realização do propósito maior da expansão da consciência. Servir é tornar-se um canal do amor para fazer o outro crescer, prosperar e ser feliz, para fazer o outro brilhar. Ao ativar o seu propósito, o que significa colocá-lo em movimento, você se torna uma inspiração para os outros, um canal para a expansão da consciência coletiva. Em outras palavras, serviço é colocar o amor em movimento, ou seja, deixar o amor passar por você para chegar a outros. Lindo, Servir e amar sempre. E aí ele traz algumas questões nesse livro que eu acho bem pertinente, Ele fala sobre as questões do nascimento, e aí ele fala sobre o crescimento, como nós nos desenvolvemos e como nós nos conectamos ao nosso falso eu. Depois ele vai tratar sobre a energia do renascimento, da maturidade, da transmutação, as questões da transcendência. E depois ele traz alguns exercícios que eles chamam de chave, as 7 chaves. Então, eu recomendo essa leitura do Siri Prembaba, Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos, Mesmo com medo, mesmo engateando, abrindo aí para essa expansão de consciência. Vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, vou deixar o link na descrição desse vídeo para o acesso aos livros, bem como ao tarô e ao baralho cigano que eu utilizo nesta leitura. Gratidão por você assistir até aqui.
paz e muita luz. Namastê, beijos no coração, até breve.